יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom a todos vocês que estão aí conosco na live, que têm nos acompanhado, que estão sempre com a gente, aqueles que estão chegando agora, que o Eterno vos abençoe poderosamente em nome do Mashiach. Você que está aqui presente, que o Eterno também permaneça sobre vós, vos dando graça, sabedoria para que entendam, aprendam e vivam aquilo que o Eterno nos tem ensinado. Amém? Já foi lido aqui pelo Olê nesta tarde sobre a Parashá. Nós estamos na 12ª lua do ano judaico, 12ª Parashiot. E como uma está entrelaçada na outra, a gente vem falando sobre a vida de Yaakov, Yosef, e o Eterno, como ele é tremendo, né? Tem hora que eu penso com santidade, não com zombaria. O Eterno, ele brinca, né? Porque na Torá está narrando a história dos nossos patriarcas. E se você pegar a história dos nossos patriarcas, cada paraxá é exatamente o que acontece conosco no dia a dia, ou o que está por acontecer. Então veja, se a Torá desceu do Shamayim, e o que está escrito nela, desde a eternidade, vem conciliar, eu não poderia falar a palavra coincidir, vem conciliar exatamente com os acontecimentos atuais e os que estão previstos acontecer. Isso é muito interessante. É um mistério, um grande milagre. Eu coloquei um tema nessa paraxá, porque como ela é muito rica, então existem centenas de opções aqui que nós podemos criar, né? Então eu coloquei aqui, breve novo endereço. Se alguém olhar para isso aí, vai pensar que a sinagoga está mudando amanhã. Não é? Então vamos entender o que é esse breve novo endereço? Lá no livro de Bereshit 49:1, lá no profeta Zacarias 6:12, e vamos passar também por Tehillim, deve ter mais algumas referências. 72:17. Preste bastante atenção para que você venha a entender os propósitos divinos. Nós fizemos um shiur ontem, falando sobre a Parashá Vayeri, simplificando e viveu, só que nada no judaísmo é tão simples, né? Cada palavra tem um sentido muito amplo. Então vamos direto. Bereshit 49:1 diz assim, já está um pouquinho à frente, alguns versículos, porque na verdade a Parashá ela inicia-se no final do capítulo 47 de Bereshit, e aí lá no finalzinho do capítulo, mas eu já avancei um capítulo à frente. Lá no 49:1, eu confesso-vos, o assunto é muito delicado, mas eu amo desde sempre, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a ler as Escrituras, ainda que eu não soubesse como traduzir dentro dos originais, mas eu sempre fui muito apaixonado por escatologia, pelo estudo das últimas coisas. E é um dos assuntos mais difíceis de se dominar, é a parte escatológica, é a parte dos dias finais. Porque
a maioria dos estudantes fazem uma confusão enorme. Trono branco, com arrebatamento, com milênio, com eternidade, e põe uma coisa na frente da outra. Então isso é muito cauteloso, muito de se trabalhar, né? Muito minucioso. Então olha só o que está escrito em Bereshit, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Torá, está escrito assim, ó, então Yaakov, nosso patriarca, chamou os filhos e lhes disse, reúnam-se, e direi o que acontecerá com vocês no Aharit Hayamim. Agrupem-se e ouçam, filhos de Yaakov. Prestem atenção a Israel, seu pai. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu sempre falo isso, né? Mas vou falar novamente, não tem problema. Esse versículo, se você for estudá-lo a fundo, detalhadamente, todos os códigos que estão aí dentro, você faz um seminário. Porque é muita riqueza dentro de um versículo só. Então, olha aqui, para vocês entenderem um pouquinho o que está sendo falado ali, porque, na verdade, o Olê leu o quê? Ele leu a abertura da Parashá, né? Que era o 47 lá no final, e se inicia assim o versículo. E Yaakov viveu, não é isso? 17 anos na terra do Egito, no Eretz Mitzrayim. Mas como nós estamos lá na frente, nós não estamos falando desses 17 anos. Nós já pulamos quase um capítulo à frente. Mas olha só, lá na frente, o pai chama os filhos. Olha só. Qual é o nome do pai? Que passou a se chamar? Israel. Ele é pai de quem? Das 12 tribos de Israel, certo? Olha o versículo, a profundidade desse versículo. Então Yaakov chamou os filhos e lhe disse, vamos trazer para hoje? Vamos atualizar para 2023 no calendário gregoriano ou 5.783 no calendário judaico, bíblico. Vamos trazer para hoje. Está escrito assim no texto, então Israel, nação, país, está chamando seus filhos, que são todos da geração das 12 tribos, que são espalhados pelas nações, e está dizendo para eles, reúnam-se e eu direi o que vai acontecer com vocês no Apocalipse. Agrupem-se, juntem-se para terem mais forças, agrupem-se e ouçam, filhos de Israel. Prestem atenção no que Israel, no que a figueira, seu pai, está dizendo para você. O versículo é 100% apocalíptico. Olha, o nosso patriarca, há 3.500 anos atrás, 3.700, 3.800 anos atrás, ele vai explicar para os filhos o que é o Apocalipse. Pensa, gente, é uma coisa extraordinária. E se você lê todo o contexto, é tão profunda a visão que ele teve, que quando ele vai falar para os filhos, parte da visão, da revelação, lhe foi ocultada na hora que ele foi revelar. Mas alguns fragmentos ele foi explicando. Se você pegar esse capítulo 49 e for lendo os versículos aqui, você vai ver que muita coisa ele foi falando, não na totalidade. Mas eu vou me arriscar. Escatologia não pode arriscar, mas eu vou me arriscar com uma base. Quem foi o outro homem que teve uma revelação desse mesmo nível? Yohanan, exilado na ilha de Patmos. Ele teve uma visão do que seria o Rit Galut. O livro se chama Rit Galut, o Apocalipse. Agora, Yaakov, há séculos, milênios atrás, tem a visão das últimas coisas. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. O Aharit Hayamim, tradução da palavra Aharit Hayamim, últimos dias. Existe um conceito judaico que é só judaico, que os cristãos ainda não captaram, não pegaram no ar.
Foi ensinado para você que Yeshua vai vir de repente, que as pessoas serão pegas de surpresa. Não é esse o conceito judaico. O conceito judaico é: nós seremos avisados. De que forma? A própria Escritura diz assim, ó: você quer saber o tempo, as estações? Olhe para a figueira. Se os seus ramos já estiverem brotando, se ela já estiver dando frutos, se ela estiver bem coberta de folhas, se a árvore estiver bem firme, bem saudável, é sinal do Aharit Hayamim. Alguém, por acaso, na sua curiosidade, já procurou lá no Google como está a Síria? Alguém já procurou saber como que estão as cidades ali da região do Kuwait, do Afeganistão, do Paquistão, aquelas cidades ao redor do Eretz Israel? Alguém já procurou ver as condições das cidades, a qualidade dos prédios, como que estão? Grande parte delas passaram por tantas guerras que estão bem destruídas, bem deterioradas, bem arrebentadas. Assim, se você for ver, é uma foto, uma imagem bem cinzenta da situação em relação aos dias de hoje. Mas se você for olhar imagens de Israel, você vai ver pés de tomate nascendo no deserto, dando 20, 30 tomates numa vara de um pé, que está sendo escorado, porque senão quebra o pé, não suporta. Você vai ver cachos de uva pesando 10 quilos, 15 quilos. Você vai ver pés de azeitona dando azeitonas de várias cores e qualidades e tamanhos. Então você vai ver uma diferença gigantesca, porque no Aharit Hayamim a figueira brotará. A figueira é Israel. A figueira já está dando flores e frutos. Então a volta do Mashiach não será num piscar de olhos. Você já está sabendo que ele está chegando. Ele já está às portas. Ele já está vindo. Aí se você pegar aquele conceito que eu fiz uma palestra uns 2 anos atrás, os 10 passos do Mashiach, que os jovens dessa geração têm caras de cães, que não se envergonham de mais nada, não se envergonham do sexo, não se envergonham de drogas, não se envergonham de nada. Tudo isso já está acontecendo. Já são os passos do Mashiach, já está chegando. Tudo nos mostra que ele já está chegando. E Jacob, nessa profecia, ele está dizendo: meus filhos, eu vos estou chamando para vos alertar. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Os filhos de Jacob, os filhos de Israel, estavam ali com ele, na sua tenda, conversando com ele, ele entregando essas revelações, essas profecias. Respondam-me, por favor. Dos 12 filhos que estavam lá, naquele momento, ouvindo o pai, quantos deles iam ver os acontecimentos apocalípticos? Nenhum. Então ele estava dizendo para eles, ele estava dizendo para quem? Para você que é os filhos de Jacob. Então a voz de Jacob está ecoando pelos milênios até chegar hoje nos seus ouvidos. A voz dele nunca cessou, porque a voz dele estará ativa até o momento em que os shofarotes tocarem nas alturas e o Mashiach aparecer nos ares. Perfeito demais isso, não é? Quem é capaz de fazer um versículo desse? Um versículo que todo dia que você acorda, eu vou transformar isso aqui numa parábola, vai. Toda manhã que você acorda, esse versículo é o jornal do dia. É a notícia do dia. Até que o apocalipse aconteça. É a notícia do dia. Quando iniciar o milênio, quando Yeshua assumiu o governo do milênio, esse versículo é o jornal de ontem. Mas até que isso aconteça, está mais ativo do que nunca. Então não é lindo isso?
o pai chamar os filhos para dizer para eles como vai ser nos últimos dias. E a dica, qual é a dica eterna do pai Israel para os filhos, para a geração vindoura? Reúnam-se. A palavra-chave ali é reúnam-se, agrupem-se. Comece a estudar mais. Jerusalém, Israel, estão construindo prédios, condomínios, prédios residenciais, áreas residenciais. Não para, infinitas construções. Por quê? Porque está se cumprindo esse mandamento, essa passagem. Reúnam-se. Onde? Está mandando se reunir em São Paulo? Não? Em Curitiba? Brasília? Só por outro motivo. Mas não é. Não é em Nova York. E nenhuma outra capital do mundo. Reúnam-se no Eretz Israel. Por quê? Porque na hora que os chofarotes começarem a soar, na hora que Machia, na mesma nuvem que o levou para as alturas, descer, o mesmo elevador que levou ele, vai voltar. E quando voltar, os judeus têm que estar todos reunidos na terra de Israel. O que acontece? Existe um departamento em Israel só para a triagem de quem está chegando, para os africanos que estão passando por triagem sanguínea e de genealogia. Por quê? Porque alguns anos atrás Israel descobre, chega um avião lá, cheio de pessoas que vieram da África. Precisamente, qual o país? Etiópia. Começou a aparecer judeu da Etiópia. Judeu etíope. E alguns judeus começaram a falar, como assim? Como que está aparecendo esse monte de judeu da etíope? Como assim? Que temos nós com a África? Quando vai conversar com os mais idosos, com os líderes, com os Rosh, com os líderes, com os Shalias, com aqueles que ensinavam o povo africano sobre Israel, dezenas e centenas de sinagogas espalhadas pelas selvas, pelas florestas da África, e muita gente nem sabia que isso existia. E você vê lá aquelas sinagoguinhas feitas de barro, de madeira trançada, com a bandeirinha de Israel na porta, mas ninguém imaginava que tinha esse contingente, essa quantidade de pessoas lá. E quando foram descobrir, esse pessoal são tudo filhos da rainha de Sabá. Porque Salomão, quando teve relações sexuais com ela, ela voltou para a África grávida. E começou a gerar filhos no território africano. Então, o Eterno, sabendo disso de antemão, ele sabia que os filhos estariam espalhados, assim também está profetizado, eu vos espalharei por todas as nações. E tem coisas mais profundas que se nós formos entrar aqui dá problema. Se nós formos falar aqui que Salomão mandou navios lá para a Amazônia, para buscar pedras preciosas para a construção do Beit HaMikdash, as pessoas vão ficar chocadas. Falar, como assim que Salomão mandou um navio para o Brasil? Hã? Aí vem os portugueses e falam assim, descobrimos o Brasil. Hã? Salomão esteve aqui muito antes. Já tinha descoberto há muito tempo. E nessa vinda, será que não ficou nenhum judeu por aqui? Quando chegam os barcos para descobrir o Brasil, que veio em nome de Portugal, até o descobridor era judeu. Os navios eram de judeus. Então imagine vocês, quantos de vocês estão aqui nessa tarde, e quantos de vocês estão aí nessa live, que são judeus de sangue. Imagine vocês. Então esse versículo já estava fazendo uma estimativa, um alerta, um chamado para todos esses povos que estão espalhados na terra, mas são filhos, descendentes de judeus. Mas também as escrituras nos afirma que todo aquele que ainda que não seja judeu de sangue, mas ele frequenta uma sinagoga, ele ama a Torá, ele guarda as mitzvot, ele anda segundo a vontade de Hashem, tem o seu coração circuncidado, ele é considerado um Yehudi, um judeu.
Então esse versículo também é para você que ainda que não tenha o sangue judaico. Então olha só que coisa incrível. O nosso patriarca Jacó, ele logo lá no capítulo 49, versículo 1, logo no primeiro livro da Torá, ele começa a trazer uma revelação tremenda para os nossos dias. Porque vocês creem que Mashiach pode vir amanhã? Baruch Hashem, amém? Pode, não pode? Mas ele pode vir o ano que vem, mas pode vir daqui 2 anos. Não importa, se ele vier daqui 5, daqui 8, ele está vindo em nossa geração. Então esse versículo, essa profecia, ela é nada mais, nada menos do que para a nossa geração. Vocês estão diante de uma profecia que vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Vamos entender um pouco melhor? Olha lá, livro de Bereshit 49, 10. Olha que interessante isso. O cetro não sairá de Judá. Quem está falando aqui? Yaakov, os 12 filhos. Olha o que ele fala para os meninos. O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que Shiló venha, e as nações se submeterão a ele, e os povos serão obedientes a ele. Olha o que o pai fala para os meninos. Filhos, meus 12 filhos, escute o que o vosso pai vos diz. Ouça o que o teu pai Israel diz a vocês. Dentre vós virá um no futuro que se chamará Shiló, que é um dos 7 nomes de Yeshua. Então é como se o pai estivesse dizendo: entre vocês, daqui 2000 anos, daqui 2500 anos, virá um que se chamará Yeshua HaMashiach, e ele portará um cetro, que é o símbolo de poder, de governo. Ele governará a terra. Yaakov, há 3 milênios atrás, falando para os filhos que vai vir um que você também está esperando hoje. O homem era bruto na revelação. Olha o poder que o Eterno deu para esse homem. Por isso o nome dele foi Israel. Então ele está dizendo: ei, meus filhos, vocês podem passar por sofrimento. Vocês vão passar por galut. Estavam lá onde nesse momento aí? Estavam no Egito. O Egito não é considerado uma galut das 4. Certo? Então olha só que coisa incrível isso aqui. Vocês vão sair daqui, mas fiquem ligados, porque de vós sairá Shiló, aquele que vai vir e que será o governante, e as nações se submeterão a ele. Quando um prefeito dá uma ordem numa cidade, todos cumprem? Não. Está cheio de placa, pare aí, todo mundo passa batido. Está cheio de semáforo vermelho, eles passam direto. Tem uma lei que diz: não beba e dirija. Todo mundo entorna e dirige. Então, leis municipais, todo mundo passa por cima, não está nem aí. A lei que o governador do estado de São Paulo dá é cumprida na maioria? Não é. Do presidente. Se eu pudesse, eu diria: agora menos. Mas não posso, porque você pode derrubar minha live. Mas é uma desobediência numa sequência. Ceder? Concordam? Mas aqui está dizendo o seguinte: as nações se submeterão a ele. Não tem escolha. No milênio, eu não gosto. Shabat, eu não gosto. Cortejo de Torá, eu não gosto. No milênio, Mashiach vai dizer assim: Shabá é Shabá. O planeta para sexta-feira às 15 horas. Eu não quero. Infeliz, senta aí, cala a boca, fica quietinho aí. Não tem conversa. O mundo para, fecha. Sexta-feira às 15 horas, no milênio. É dia de adorar o Eterno. Shabat. Vai ser cumprido na íntegra. Por que a gente vem no Shabat? Você vem no Shabat por vários motivos, mas um deles é você está treinando.
quando o povo for fazer Shabat, você já está, experiente. Você já está dançando, você já está correndo com a Torá. E eles vão aprender dali para frente. Mas nós já estamos no treinamento faz muito tempo. Então no milênio não tem escolha. Falar, eu não quero, não quero não. As nações se submeterão a ele. Olha o livro de Terlim, Salmos 72:17 diz assim: que seu nome dure para sempre. Que seu nome Inon dure tanto quanto o sol. Que o povo seja abençoado por meio dele. Quem é Inon? Yeshua. O Eterno trabalha com... Ele oculta palavras. É por isso que um ímpio, se ele pegar uma Bíblia, uma Torá, ele não consegue traduzir, não consegue entender. Porque está tudo codificado. Já no livro de Zacarias 6:12 diz assim: Adonai Tzvaot diz, um homem chamado Tzemach, chama-se Renovo. Olha que coisa incrível. Como assim? Mais um nome? 3 versículos com 3 nomes diferentes na mesma pessoa. Ele surgirá em seu lugar e reconstruirá o templo de Hashem. Você quer ver uma profecia que você ouviu a vida inteira no meio cristão? Diz assim, no meio cristão, que o templo será levantado e que o anticristo se sentará no trono do lugar sagrado. Como que ele vai se sentar se no Beit HaMikdash não tem trono? Então a tradução, ela deixou a desejar. Porque não existe trono no Beit HaMikdash. Que dia que você viu que o sacerdote, o Kohen, tinha um trono para ele sentar lá dentro? Que dia que você ouviu isso? Nunca. Não existe trono dentro do Beit. O sacerdote entrava, passava pelos candelabros, pelas menorot, passava pelos pães, e ele vinha, preparava, acendia os caçais, passava a cortina, né? O parohat, a cortina sagrada. Quando ele entrava para dentro do lugar santo, chamado Kadosh Kadoshim, Santo dos Santos, ele pegava o sangue daquele animal que foi sacrificado lá na porta do Beit HaMikdash, e ele vinha com uma botija e uma varinha de aspersão, e ele aspergia sobre a arca da aliança o sangue daquele sacrifício. Então, da forma que ele entrava, é por isso que aqui tem uma arca, e eu tenho coisa que eu não ensino, eu fico esperando os obreiros aprenderem por si mesmo. Porque tem muita coisa que não me ensinaram, eu aprendi por como? Você tem que ser observador. Então, se eu estou de frente ao Aron, eu colocava a Torá aqui dentro, concorda? Como que eu saía daqui? Você, para sair de frente aqui, a arca, você tem que sair de ré. Eu não posso chegar aqui e dar as costas para a arca, acabei de pôr a Torá lá dentro. Aliás, quando você vem dar o dízimo, a sua oferta aqui nos gasofilaços, um é do Tzedakah e o outro é do dízimo, a mesma coisa você tinha que fazer. Você vem, faz o depósito, e você vira de costas e vai embora. Você não pode. Você tem que chegar aqui, fazer a sua oferta, o seu dízimo, e dar 2, 3 passos de ré para trás, em reverência ao Aron HaKodesh, que você se aproximou muito dele. No Kotel, você não pode dar as costas para o Kotel. Você vai lá, faz a sua oração no Kotel, e daqui a pouco você vai sair. Você tem que recuar lá uns 5, 6 metros, depois você reverencia o Eterno e sai de frente ao Kotel. Área sagrada. O lugar é sagrado. Não se dá as costas para aquilo que é sagrado. Sinagogas um pouco mais exigentes que a nossa. Aqui tem umas coisas que ainda a gente passa, mas normalmente a bimá,
não deixa quem está ensinando de costas para o Aron. Eles ensinam de costas para a congregação. Por isso que muita sinagoga tem um altarzinho ali no meio, porque dali ele está longe do Aron. Mas se estiver próximo, ele ministra lendo, ou o Razam não ministra ali de frente para o público. O Razam ministra de frente para o Aron. Ok? Então tudo isso tem peso e medida. Ok? Então preste atenção. Olha quanta coisa nós aprendemos que fomos equivocados. A questão de, então, eu entrei nesse assunto para falar que o ímpio, o anti-Mashiach, se sentará no lugar sagrado, santo. Isso não vai acontecer. Baruch Hashem. Então, olha lá. Bereshit fala que o cetro vai estar com o Siló. Terrilim fala que Inon vai durar tanto quanto o sol. Já o Zacarias, o profeta, diz que vai chegar um homem que é chamado Renovo, e que ele surgirá em seu lugar e reconstruirá o... Então, quem vai reconstruir o templo? O templo não vai ser erguido até que Mashiach apareça. Eu aprendi a vida toda que na hora que ele chegasse, o templo já estava reerguido. O terceiro templo. Então ele chega em Jerusalém, desce na nuvem, para sobre o Monte das Oliveiras, e ele desce para a cidade e reconstrói o templo. Agora, eu não acredito que Mashiach vai pegar a pedra e pôr uma em cima da outra. Porque ele vai vir como Melech, como um ser divino. Agora, como vai ser feito? Vamos esperar um pouquinho? Que a gente já vai ver. Mas vai ser maravilhoso, Baruch Hashem. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Primeiro que você não vai precisar de esse negócio aí, rede bobo, CMM, sabe? Não é que eu errei não posso falar. Né? Você não vai precisar de ninguém transmitindo para você a imagem, por via satélite, imagem simultânea. Não vai. Por quê? Volta um versículo, minha filha. Por que você não vai precisar? Porque Yaakov disse, reúnam-se. Na hora que for levantar o Beit HaMikdash, que Yeshua estiver lá, você já foi trasladado. Você já está lá com ele, lá em Israel. E ele vai falar assim, meus filhos, eu disse que vocês iam ser chamados de Kohanim do rei. Se preparem aí que eu vou levantar o Beit HaMikdash. Eu acredito que você vai olhar lá e o negócio, pedra sobre pedra. Você fala, rapaz, Yeshua, os caras levaram 2000 anos para lapidar pedra. Mas ele falou algo assim, né? Ele falou, quando ele estava andando com os discípulos, ele falou assim, está vendo esse templo aí? Ele será derrubado. Mas eu reerguerei ele em 3 dias. Eu acho que essa linguagem é dual. Porque estava falando dele mesmo, que é o templo, que foi reerguido no 3º dia, ele foi ressurreto, foi ressuscitado. Mas também ele podia estar falando do templo, que em 3 dias ele reergue ele com o poder que ele tem. Já aconteceu. Você viu como é que vai travando assim as bielas? Pode ver que já está saindo fumaça. Ó. Então é muito profundo isso. Uma fala de Yaakov é uma fala apocalíptica. Vamos entender um pouco melhor para nós finalizarmos? Já está acabando. Bereshit 49, 10. Eu estou no fim, irmãos. Olha. Bereshit 49, 10. Então está escrito, o cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentro de suas pernas, até que Siló venha, e as nações se submeterão a ele, e os povos serão obedientes a ele. Olha lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 22. Olha que legal. Lembrem-se da Torá de Moshe, meu servo, quando lhe ordenei no Horeb, lá no Monte Horeb, leis e regras para todo Israel. Ou seja, o profeta está dizendo, lembrem-se do quê? Da Torá de quem? E o que significa as nações se submeter a Shiló? Que a Torá será a lei universal na terra no milênio. Todo ser humano vai ter que andar na lei da Torá. Indiscutivelmente. Ok?
Olha o que diz aqui o tratado Rahaim, em Bereshit 49:11. Moshe desempenhou deveres de rei. Olha o que Moshe fez. Quem foi esse homem? A Letícia falou algo ali muito interessante. Eu falei isso semana passada, se não me falha a memória. Tudo que vai acontecer, já aconteceu. Yeshua já veio uma vez? Foi isso? Foi isso? Profeticamente, ele já veio 3 vezes. Moshe era o próprio Mashiach. Cada patriarca representou o próprio Mashiach. Então eles foram a representação daquilo que ia vir. Olha quem foi Moshe. Moshe teve deveres de um rei, atuou como sacerdote, como levita, como profeta, erudito, herói militar. Ele só foi capaz de realizar todas essas funções porque sua alma compreendia todos os ramos da santidade. Quais são os dons que Mashiach vai ter? Yeshua. Todos esses aqui. Que Moshe já teve. Tanto que no dia que o Eterno falou para ele assim, sobe até o monte. Observe a terra de Israel lá de cima. Porque essa é a sua porção. E aí foi dada a ordem para que Laila fosse buscar a alma de Moshe. Para que ele morresse. Se você for estudar dentro dos Midrash, dentro do Talmud, você vai verificar que não se encontrou quem descesse. Porque todos os anjos que olhavam para Moshe, a elevação espiritual dele era tão grande que não tinha como pegar a sua alma e levar embora. Esse era uma tipologia do próprio Mashiach. Isso é lindo demais, muito maravilhoso. Também não foi permitido, né? Você não acha, né? O túmulo de Moisés. Você acha de Abraham, de Isaac, de Sara, né? Está lá na tumba de Macpela, né? É um lugar árabe, mas eu também nem cogitei de ir lá, porque quando você chega, é tudo lacrado com uns paredões gigantes, grossos, e as janelinhas muito pequenas assim, com umas grades, aquilo, nem ouro no Banco do Brasil é guardado daquele jeito, como a tumba dos nossos patriarcas. Então se você conseguir chegar na janelinha, você chega naquela janelinha pequenininha, aí você olha lá dentro e vê a tumba dos nossos patriarcas. Mas é impossível chegar próximo e tocar qualquer coisa nesse sentido. Então olha só que coisa incrível. Agora olha como o Eterno, quando eu digo que ele parece que brinca, olha que interessante, disso que eu estou falando eu vou confirmar agora. Vamos em frente. Livro de Bereshit 49:10 é o que nós estamos estudando, né? O cetro não sairá de Judá, que é as palavras de Jacó para os seus filhos de Israel, tampouco o bastão do governante dentro de suas pernas, até que Shiló venha, e as nações se submeterão a ele, e os povos serão obedientes a ele. O profeta Ezequiel 37:24 diz assim: meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, viverão de acordo com a minha Torá. Oi. Davi vai estar aqui governando? Então quem é Davi? Davi é outra tipificação de Yeshua. Então o Eterno usa o profeta Ezequiel e diz: o meu servo Davi será rei sobre eles. Sobre eles quem? Sobre todas as nações. Agora vem Kohelet. Olha ali que legal. Olha o que diz em Kohelet capítulo 1, versículo 9. Olha aí, Letícia, você só antecipou. O que já existiu é o que haverá. O que já aconteceu é o que vai acontecer. E tudo que vai acontecer, já aconteceu. E olha que lindo isso aqui. O que se faz também, o que se fez também será feito. E nada há de novo debaixo do sol. Só que tem um pequeno detalhe. Me acompanha aqui, ó. A câmera tem gente comigo? Então vamos lá.
Vou até devagar para facilitar o percurso. Presta atenção aqui comigo. Olha como que o Eterno brinca com as palavras. Olha aqui, ó. Ah, sim, Kohelet, Eclesiastes, ok? Presta atenção. Qual que é a primeira frase de Kohelet 1:9? O que já existiu é o que haverá. No hebraico, as 3 primeiras letrinhas dessa primeira frase é composta. Cadê a Rebsen? Ó, soletra aí, Rebsen. Man, Shin, Het. Aqui, a primeira, a segunda e a terceira letrinha de Kohelet, da primeira frase, está escrito: o que já existiu é o que haverá. O que já existiu é Moshe, é o que vai voltar a haver. Olha que lindo que é isso. Que perfeito que é isso. Aí você está lá, estudando teologia, mas você nunca chega nesses níveis, porque o judaísmo te dá esse parâmetro de chegar nesses níveis. Então é codificado. O que o Senhor está dizendo? Tudo que já aconteceu vai acontecer. Então ele está dizendo, o Moisés que veio, vai vir novamente. Aquele Moshe que veio, vai vir novamente. Porque ele é um espelho do Mashiach, do Cristo que vai vir. Profundo demais isso, não é não? Não é lindo? Toda rabá, teacher. Vamos lá. Estou terminando. Bereshit 49:10 vai estar correlacionado com Irmiyahu, Jeremias 23:6. Olha que legal. Nesse dia, alguém sabe para mim o que significaria essa palavra no hebraico? Aharit. No Aharit Hayamin, Yehudá será salvo. Israel viverá em segurança. E o nome dado a ele será Adonai Tzidkenu. Oi. Espera aí. Quem é Adonai Tzidkenu? Quem vai receber o nome de Adonai Tzidkenu? Yeshua, porque ele vai implantar o quê? A Torá. E a Torá é a justiça. Esse que vai vir, que é o próximo Moshe que vai vir, ele vai implantar as Torá, as nações obedecerão, e ele será chamado de Adonai Tzidkenu. Ele será chamado nossa justiça. Porque ele vai implantar a justiça na terra. Irmiyahu está reafirmando o que Jacob falou para os 12 filhos. O Midrash Mishlei 19:3 diz assim: Mashiach é chamado por 7 nomes. E eles são Magnífico, Adonai Tzidkenu. Mashiach é chamado de Adonai Tzidkenu. Olha como isso confunde o cérebro. Porque tem hora que você lê no versículo, e Adonai pelejará por vós. Pode estar falando de quem? De Yeshua. Pode estar falando de Yeshua. Porque um dos títulos dele é Adonai Tzidkenu. Outro título, Tiro, o rei de Tiro. Outro título, Consolador. Outro nome que ele recebe é David. Outro nome é Shiló. E ele também é conhecido por Eliyahu. Então nós temos que ficar atentos nas escrituras. Porque quando aparecer esses nomes, pode estar falando do Mashiach. E, partindo para o final, que o cetro não vai sair de Judá e tampouco o bastão do governante dentro de suas pernas, o profeta Yeshayahu, no capítulo 11, versículo 10, diz assim: Aharit Hayamin, a raiz de Shai
será como uma bandeira para os povos. Os goim a procurarão, e o lugar de onde ela descansa será glorioso. Ei. Ó. As nações se submeterão a quem? A ele. Olha o que o profeta diz, ó. Yeshayahu diz, ó. Os povos, as nações. Os povos, as nações. Os goim procurarão pelo Adonai Tsidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. As nações do mundo vão reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Baruch Hashem, não é lindo isso? Olha só. Então procurarão por Ele, e o lugar que ela descansa será glorioso. No Aharit Hayamim, naquele dia, Adonai levantará a mão novamente pela segunda vez, para reivindicar o remanescente de seu povo de Ashur, do Egito, de Patos, da Etiópia e de Franca, São Paulo. O que Jacob disse lá? Como que nós começamos essa tarde? Jacob disse para os seus filhos: reúnam-se. Então o Senhor está dizendo aqui, através do profeta Yeshayahu, no Aharit Hayamim, que foi profetizado pelo nosso patriarca Jacob, lá nos últimos dias, Hashem levantará a mão novamente, o Pai levantará a mão novamente, pela segunda vez, para reivindicar o remanescente. Qual que é o remanescente? É a última geração da vinda do Mashiach, que ele pode chegar a qualquer momento. Então somos nós. São aqueles irmãos nossos que estão lá em Ashur, que estão no Egito, que estão em Patos, que estão na Etiópia, que estão em toda a África, em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a América e na cidade de Franca. Ele está dizendo: reúnam-se, porque chegou o dia, o grande dia, naquele dia, no Aharit Hayamim, que é a reunião de todos os povos, para estar frente a frente com Adonai Tsidkenu, aquele que é a nossa justiça. Forte com força, não é não? É muito profundo isso. Então Bereshit está dizendo, então, reúnam-se e agrupem-se. Está diretamente ligado a todas essas profecias que eu dei a vocês. E nós terminamos aqui em Bereshit, quando ele disse reúnam-se e agrupem-se. Zacarias também diz assim no capítulo 10, 8 e 9. Olha que legal esse versículo. Você nunca ouviu esse versículo, ó. Assobiarei para eles e os reunirei, pois os redimi serão tão numerosos quanto antes, e os semearei entre os povos, e eles se lembrarão de mim em terras distantes. Nós estamos pertinho de Jerusalém? Estamos aonde? Terras distantes. Mas nós estamos fazendo o que nessa tarde? Nos lembrando de Hashem, o nosso Deus. Ó, eles vão criar filhos. Você viu que tanto de menino que tinha aqui na hora da oração? Nós estamos criando filhos. Estamos criando filhos. Mas espera um pouquinho. Vocês estão criando filhos. Mas a qualquer momento nós vamos mudar de endereço. Mas o mais legal que eu achei foi isso aqui, ó. Além de tudo. Assobiarei para eles. Hoje não tem mais esse costume. Meu avô, quando meu avô estava chegando em casa, eu ficava na expectativa, que eu via que estava pondo o sol, a tardezinha. E meu avô fazia assim de longe, ó. Eu sabia que era o assobio do meu avô. Eu podia estar fazendo o que fosse, eu largava de tudo. E eu ia encontrar com meu avô. Quando era o meu tio, que mora no litoral, ele fazia assim. Eu sabia que era meu tio. As escrituras estão dizendo assim, ó. O Eterno vai assoviar. E você vai reconhecer o assovio do teu pai, que está te chamando para a reunião final daquele dia, para você ver Mashiach face a
face, só que o assovio dele são os chofarotes que estarão soando nas alturas, e você vai reconhecer e falar: esse toque é do papai. Esse perfeito, é perfeito. Foi Yaakov que disse. Que o santo Hakadosh Baruch Hu vos abençoe o nome de Yeshua HaMashiach e vos faça compreender esse mistério tão lindo e sejam abençoados. Amém, amém, amém. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.